Queridos, quantos me ouvem? Diga amém. Amém. Eu tenho... Obrigado, queridos, desculpa a brincadeira. Eu tenho procurado, assim, alinhar o meu espírito com o Espírito de Deus, porque eu acredito que quando nós falamos, a gente não quer ser de maneira nenhuma, eu particularmente tomo muito esse cuidado de não ser tendencioso, né? De não pregar algo querendo dar recados tendenciosos, não. Simplesmente abrir a palavra, ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer e falar. E hoje Deus colocou uma palavra muito interessante no meu coração, chamada a crise de cura. Você pode repetir isso? A crise. Eu aprendi, e daqui a pouco eu vou dizer para você, que muitas vezes para sermos curados, precisamos passar por uma crise. É a crise que antecede uma cura. Quem entende isso, diga amém. Agora eu quero que você abra em Marcos, no capítulo 5. E quando eu falo de cura, eu não falo apenas de cura física, que é maravilhoso, câncer expelido, AIDS sendo curado, problemas na mente, todas as sortes de cura. Quando eu falo de cura, eu falo em todos os aspectos. Curas, daqui a pouco nós vamos estar tocando a miúde sobre essas questões, e vale a pena você prestar atenção e não deixar o seu celular ligado. Eu vou desligar o meu aqui primeiro, vou ser exemplo para você, até porque eu esqueci de fazê-lo. Vai que ele liga na hora que eu estou dizendo para você, desligue seu celular, certo? Então, começa do púlpito. Então, estou aqui desligando e com certeza eu não vou morrer por esses minutinhos de celular desligado. Ok? Marcos capítulo 5. Você pode abrir? Amém. Por favor, faça isso. Obrigado. Aqui fala de uma cura. É interessante. Eu gosto muito desse texto que ele é colocado aqui. A cura de um endemoniado. Então, na visão de Deus, uma pessoa endemoniada é uma pessoa que está doente. Então, vamos ao texto. Marcos 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros a seu encontro. Pergunta a você, aonde nós encontramos sepulcros? Logo, a casa desse sujeito era num cemitério. Para você ter noção do estado deplorável que vivia este homem. Verso 3. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Veja a força que Satanás aplicava sobre este homem. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém, diga ninguém, conseguia parar esse cara. Ninguém, diz aqui, era suficientemente forte para dominá-lo. E Marcos, ele continua dizendo, noite e dia ele andava gritando. Você imagina? Noite e dia gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Era uma pessoa irrequieta.
Mas o verso 6 é que é maravilhoso. O verso 6 diz: quando esse cara, cheio de problemas, cheio de angústias, cheio de situações difíceis, quando ele viu Jesus, não era de perto não, de longe, diz o texto, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. O demônio falando pela boca desse rapaz. Verso 8. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Em algumas versões diz, naquele país. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada era cerca de 2.000 porcos. Atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Presta atenção nisso. Então se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Como é que ele estava? Leia aí para mim agora. Assentado. Isso para ele era uma coisa totalmente fora de questão. Ele estava assentado, mas o quê? Só andava pelado, correndo. Sim, mas o quê? Aí presta atenção que o texto diz: e eles, ao invés de se alegrarem, o que diz aí o finalzinho do verso? Opa! Que reação interessante, né? Era para eles ficarem alegres, creio eu. Puxa, esse cara dava um problema tremendo, mas eles ficaram com medo. O verso 16 diz: os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, falando também sobre os porcos. Olha o que diz o verso 17. Então o povo começou a suplicar a Jesus que ele continuasse no território deles. É isso que está escrito? Não. Que Jesus saísse. Opa, pera aí. Não, vamos entender um negócio aqui. O cara faz um bem, faz algo bom, algo maravilhoso, algo extraordinário, e mandam que ele saia. Será que tem alguma coisa errada aí? Vamos ler de novo, vamos ver se Marcos, ele deve ter... Não é possível. Se alguém me faz bem, se alguém te faz bem, você quer ele perto ou quer ele longe de você? Não ouvi? Não ouvi? Mas eles mandaram embora? Não acredito. Vamos ler o verso 17. Eu vou até pedir que você leia para mim. O que diz aí? Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Que coisa estranha. Será que há alguém que é tão tolo assim que quer que Jesus saia da sua vida, mesmo ele fazendo bem? Quando Jesus estava entrando no barco, porque ele disse: bom, vamos lá.
O homem que estiver endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Olha a diferença. O que foi abençoado disse: Jesus, deixa-me te acompanhar. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Pai, obrigado pela tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Acenda o nosso coração com as tuas verdades, para que possamos sair daqui ricamente abençoados. Em nome de Jesus, você pode dizer amém mais uma vez? Amém. Queridos, eu poderia ficar só nessas questões aqui do texto, mas hoje eu quero falar com você sobre crise de cura. Repita de novo: crise de cura. Ao comentar sobre o processo de cura que ocorre na vida de uma pessoa, através da ingestão de uma água saudável, eu estava ouvindo o doutor Laí Ribeiro afirmando em sua palestra que acontecia uma crise de cura, onde alguns possíveis mal-estar se manifestariam em decorrência desse processo. Em suma, como eu já afirmei, ele disse que para que a cura se estabelecesse no corpo, era preciso passar por uma crise. E ele falou sobre náuseas, mal-estar, e aí vai. E eu aprendi algumas coisas importantes sobre a água, no nosso contexto de vida, eu e você. Algumas coisas que eu já sabia, mas consolidei com essa palestra que eu ouvi. E dentro desse contexto, eu vou apontar apenas 5 pontos que eu aprendi, que é importante para você. Primeira coisa, com certeza você deve saber que o nosso corpo é formado por cerca de 70% de água. E que existem águas e líquidos que desidratam. Quantos aqui gostam de Coca-Cola e refrigerante? Gostam? Você gosta de você? Esse médico, talvez conhecido seu, mas vale a pena você ouvir a sua palestra, diz que para cada copo de refrigerante você precisa tomar 32 copos de uma boa água para recuperar o prejuízo que este copo de refrigerante gerou em você. Ele mostrou exatamente sobre essa questão da alcalinidade das bebidas, que o refrigerante tem uma alcalinidade baixa, e quanto mais baixa essa alcalinidade, ela deixa você mais deficiente. E para você suprir essas questões, ele foi dando lá os números e tal. Você precisa de uma água com uma alcalinidade tal. Eu falei, caraca, que coisa tremenda. Eu, graças a Deus, eu posso contar aqui meu testemunho. Há 3 anos, queridos, que eu não tomo refrigerante. Entendeu? 3 anos. Graças a Deus fui liberto. É importante isso, porque são coisas que não damos conta num primeiro momento, mas depois isso tem tudo a ver com a nossa vida. E aprendi também, sobre uma fruta muito legal chamada limão. Quantos gostam de limão? Volta e meia, por favor, tome um suquinho de limão, porque o suco de limão ele tem um pH alto. Olha como é que eu estou parecendo um médico aqui, né? Tem o primeiro, o fundamental, dando uma aqui de médico. Mas o limão, ele ajuda nessa questão de tornar alcalino o nosso sangue. Então, são coisas simples, atitudes simples, que com certeza fazem a diferença.
A terceira coisa que eu aprendi sobre a água é que ela é condutora direta de energia em todo o nosso corpo. Ela é que faz toda a condução de energia para os nossos nervos e tal, essas coisas todas. Ponto número 4 é que ela é responsável de trazer os estímulos da nossa vida. Por isso a importância de não ser qualquer água, mas tem que ser uma boa água. Isso aqui já daria tema para outras coisas que eu não quero nem começar, senão a gente só vai sair daqui amanhã e eu realmente não quero ter a cabeça cortada. E, número 5, como já disse, o pH da água, a sua alcalinidade é de fundamental importância em todos os aspectos do nosso corpo, sendo capaz de expelir cânceres. Tendo dito isso, amados, agora vamos ao que começamos a falar e que muito me chamou a atenção, é que o Dr. Lai Ribeiro estava falando sobre a crise de cura. Eu, em minha inocente concepção, achava que a cura se manifestava em mim ou em você, nas pessoas em geral, que a receber sem causar qualquer efeito colateral, às vezes. Mas até uma coisa boa, como uma cura, precede uma crise, um mal-estar, um desconforto e coisas desse tipo. Isto é, se você se deter à crise, ao mal-estar, você às vezes deixa de fazer o que tem que ser feito, porque, eu não vou tomar mais isso não, está me fazendo mal. Mas esse te fazendo mal é que está fazendo bem. E agora? Quem entende isso? Bom, pelo amém, ninguém entendeu nada, né? Amados, quando eu falo de cura, reitero, para que você não linke diretamente com apenas a cura do teu corpo, do nosso corpo. Mas eu falo de cura em todas as áreas que compete à nossa vida. Afinal de contas, nós não somos apenas corpo. Existem tantas áreas, tantas coisas que compõem a nossa vida. A cura vai muito além do corpo saudável. Ela também está ligada intrinsecamente nas nossas emoções. Quantas emoções precisam ser curadas? Quantas concepções precisam ser curadas? Quantos estilos de vida precisam ser curados? Quantas vidas espirituais precisam ser curadas? E tudo mais que diz respeito ao nosso ser. E a Bíblia, amados, você pode abrir comigo em 1 aos Tessalonicenses, por favor. Primeiro aos Tessalonicenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Versos 23 e 24 apenas, eu vou pedir que você leia comigo sobre essa questão. A forma que o homem tem, está aqui escrito. Quem sou eu? Quem é você? Está aqui escrito. Vamos lá? Leia comigo. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então esse texto fala que o nosso espírito, alma e corpo, diga espírito, alma e corpo. Esse é você. Você é formado de espírito, alma e corpo. Tudo que diz respeito a este contexto nosso precisa de cura. Logo precisa passar por crises, quando se fizer necessário.
Mas, amados, você há de convir que nas nossas vidas há muitas crises que não produzem nada em tempo nenhum. A Bíblia fala na crise que Esaú teve depois que ele enxergou a besteira que fez. E diz lá em Hebreus que ele não conseguiu perdão. Então, amados, nós temos que ter muito cuidado, porque determinadas crises não levam a nada, absolutamente nada, não vão contribuir em nada. Já viu aquela pessoa que entra em crise à toa? Ok? Dá uma coisa errada, ela dá como diz a expressão, um ataque de pelanca. Fica logo agitadinho, agitadinha. Isso não leva a nada. São crises que você arruma e que não te leva a lugar nenhum. Eu estou falando das crises que te levam a algum lugar. Quem entende isso, diga amém. Então, você tem que ter cuidado com as crises que você tem vivido. Elas estão te levando a algum lugar, senão, corre delas. Elas não acrescentam nada no teu futuro. Outra coisa, amados, Jesus uma certa vez disse o seguinte: e conhecereis a verdade. Então vamos lá. E conhecereis a verdade. Só diga a vocês esse verso todo, que diz? E conhecereis. Quantos creem nesta verdade? Diga amém. Eu quero hoje te ensinar algo muito legal. Queridos, ô coisa complicada esse negócio chamado verdade. Não é? Presta atenção. Uma verdade inventada, porque muita gente inventa verdade, aí torna aquele ponto, torna aquela situação uma verdade para ela. Não, essa é a minha verdade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando das verdades consolidadas. Quem entende isso? Diga glória a Deus. Verdades inquestionáveis. Mas que ora para você passa batido. E preparando essa mensagem, eu descobri, queridos, que quando nós ouvimos uma verdade que vai ao encontro de tudo que aprendemos a vida toda, é muito comum entrarmos em crise, não é verdade? É igual alguém falar assim: qual o seu time? Você dizer América. Aí o pessoal começa a pilhar você: poxa, América não ganha nada, América! Aí você entra em crise, mas é verdade, não ganha nada. Não é assim? Quando alguém diz assim: pastor Timóteo, você é feio, eu não entro em crise. Por quê, pastor? Porque eu tenho espelho em casa. Mas eu conheço pessoas, principalmente as mulheres, tá? Que dizem assim: eu vi um sujinho do seu sapato. Já entra em crise e saem correndo. Eu vou para casa. Aconteceu um desastre. O quê? Tem uma manchinha no meu sapato. É claro que vocês aqui na Barra da Tijuca não são assim. Mas as outras mulheres que eu conheço, algumas delas agem assim. Claro, né? Mas, amados, quando nós ouvimos uma verdade, e essa verdade vai ao encontro daquilo que a vida toda nós ouvimos, nós entramos em crise. Eu me lembro, outrora, eu fazia muito evangelismo ali na UERJ, tinha muitos amigos ali na ocasião, e uma vez chegou um pastor americano, pastor Paul Celester, nos tornamos
amigos. Ele ficou um tempo aqui no Brasil, morava aqui na Barra, aquela altura ali do Recreio. A gente às vezes levava ele em casa e tal. Ele uma vez falou uma coisa que meu mundo caiu. Ele disse assim: olha, nós não somos pecadores. Ele falou assim. Eu falei: não, que isso? Esse cara está pegando uma tremenda heresia. Não, não é possível e tal. E ele disse: eu vou explicar. Aí começou a citar os textos. E amados, eu confesso a você que eu fiquei com a minha cabeça fervendo. Entrei em crise. Mas eu fui percebendo, eu fui lendo, fui acalmando, e depois eu entendi o recado. Mas naquele momento, para mim, foi uma crise. Eu não admiro, todos falavam, nós somos pecadores. Não, isso aí está fora da palavra. E amados, hoje eu ganhei esta concepção porque eu encarei a verdade. Quantos não têm medo de encarar a verdade? Tem certeza? Quando você aprende algo, quando você ouve uma verdade que vai de encontro ao que a vida toda você sustentava. Ah, pastor, sou miserável. Como assim, meu irmão? Você é filho de um Deus rico? Sim ou não? Então você não pode ser miserável. Então são coisas, amados, que parece que vêm para tentar bater o nosso ânimo, a nossa alma, o nosso coração. Mas eu quero te dizer, quando você conhece a verdade, o que acontece? A verdade liberta. Diga, a verdade liberta. Diga a verdade. Diga a verdade liberta. Você, meu Deus, eu não sabia disso, eu pensava que era desse jeito, mas a verdade, ela faz uma confusão a princípio na tua mente. A verdade, às vezes, na tua mente, você fica, não é possível, mas a vida toda eu aprendi desse jeito. Mas você, não, deixa eu conferir aqui. Pensa agora na mulher samaritana. Um exemplo clássico, mulher samaritana. Não que nossos pais eram assim, nossos pais adoravam neste monte e tal. Jesus, querida, você não sabe quem você adora. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem como? Nem neste monte e nem no outro monte, é em espírito e em verdade. Não, mas que? Aí ele começa a mostrar que ele conhece das coisas e diz, cadê seu marido? Ih, rapaz, eu não tenho marido. É verdade. Porque o que você tem nem é seu. Tu é profeta. E ela começou a entender que ela não estava conversando com qualquer um. Ela começou a entender que ela estava conversando com alguém que tinha conhecimento de causa. Aí quando ela toca no Messias, ele diz, olha, você está conversando com ele agora. Ela deixou o cântaro, saiu correndo e disse, gente, olha, você sabe que a mulher, principalmente quando ela era adúltera e era de uma vida fácil, ela não era muito, mas ela ficou tão cheia de Deus,
Aquela palavra encheu, aquela verdade encheu tanto o coração dela, que ela até esqueceu. Gente, olha só, eu conheço alguém que sabe tudo da minha vida. Glória a Deus. Ela primeiro entrou numa crise tremenda, depois ela... Aí o pessoal foi lá, rapaz, esse cara é bênção mesmo. Ele diz, quem sabe este não é o Messias. Repita comigo. A crise precede a cura. Quem sabe você hoje está vivendo em crise para que Deus te cure. Você não deve se agitar diante das crises. Pelo contrário, dizer, Senhor, como nós cantamos, minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir Vamos ficar de pé? Você pode vir aqui na frente. E eu já quero alertá-lo que eu não vou pedir para Deus tirar essa crise de você. Não. Eu vou pedir para que Deus use essa essa crise para trazer a tua vitória. Amém? Pode. Então vem para cá, pastor, por favor. Fique aqui. Eu preciso de você. Cheguem todos para cá. Fiquem aqui depois da cadeira, para a gente ficar unidinho. Isto. Olha, pode vir para cá que a gente não morde. E se mordermos, estamos vacinados. Fique tranquilos. Queremos te abençoar. Agora coloque a sua mão em direção ao seu coração. Pai, no nome de Jesus, que esta crise que meu irmão possa estar vivendo, o leve à cura. Que esta crise não intimide a fé. Que essa crise não intimide a coragem que Deus já colocou nesse coração. Senhor, Tu és incrível. O Senhor nos chama para o Teu reino, mas não nos priva de, às vezes, passarmos até pelo vale da sombra da morte. Mas, como disse o salmista Davi, Tu estás comigo. Senhor, agora quando o Teu povo vai para os seus lares, eu te peço, firma o Teu povo na Tua palavra. Que as verdades venham modificá-los sempre para melhor. Mesmo que a princípio crie aquela, entre aspas, confusão, mas que no final eles cheguem à conclusão de que o Senhor tem cuidado da vida deles. E assim, Pai, eu os abençoo, não com as minhas bênçãos, mas com as bênçãos que vêm de Ti, o Teu povo. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. E aplaudir o Senhor, você pode? Glória a Deus. Antes de você sair, dê um abração nesse irmão. Diga assim, meu irmão, essa crise vai te levar à vitória. Creia nisso.